Gostaria de saber, assim, o que deve fazer uma pessoa que está começando na profissão do jornalismo? Jornalismo? Começando já formado ou começando estudando? Começando estudando e também se puder falar como uma pessoa já formada, como começa. Cara, eu acho que cada um tem seu caminho. Acho que não tem uma regra de... né, acho que a formação no Brasil é muito... acho que ela é muito cedo. Não sei nem se é só no Brasil, mas acho que a formação é muito cedo, então acho que a gente chega, tem que escolher uma coisa muito jovem. E muitas vezes a gente não sabe o que quer, depende, acho que muito da referência que você tem, né, pra onde você vai. Então acho que a primeira coisa acho que é isso, cada um tem seu caminho, cada um vai fazer a sua estrada. O que eu fiz era, eu entrei em jornalismo porque eu gostava de escrever, e em casa a referência que eu tinha disso era justamente meu irmão, que era já fazia faculdade de jornalismo. Eu não tinha uma referência de escritor em casa, eu não tinha uma referência de artista em casa. Então, no jornalismo eu achei que eu ia escrever sobre coisas que eu gostava. E aí, eventualmente, dentro da faculdade, entre coisas que eu gostava e coisas que eu não gostava, eu fiquei sabendo de um estágio na TV Globo. E aí eu participei do processo. Tanto que quando eu participei eu escolhi internet como meu favorito para entrar, minha prioridade para entrar, porque eu achava que na internet eu ia escrever mais. E porque o esporte era tipo minha segunda. Porque eu nunca fui o cara do esporte, eu nunca fui o cara que... sempre fui o cara do cinema, o cara de... Sim, eu vi que você gosta mais das artes, essas coisas assim. Você queria ser mais um artista, no caso. Eu não tinha nunca tive essa pretensão, porque eu também nunca soube que isso era possível. Entendeu? Porque é o que eu te falei, eu não tinha... Talvez a pessoa que é filho de um músico, ele tem o mundo da música muito mais perto dele. E conforme eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo que não só nas artes isso é verdade, isso parece ser uma verdade, como no direito. O filho do advogado, por que ele vai ser advogado? Provavelmente porque, e muitas vezes, ele já tem o contato com a profissão do pai, especialmente se o pai ou a mãe forem bem-sucedidos, né? O seu pai é médico, ele tem uma clínica. Você convive com aquilo o tempo todo, você se torna um médico também. Ou o seu pai é arquiteto, né? O seu pai, sua mãe é arquiteto, você tem uma tia, uma referência forte perto de você, um amigo, mas alguma referência perto de você, da família ou não, que te oferece uma carreira que você, nossa, posso ser isso. Né? Mas eu nunca tive isso, porque eu não tenho escritor na minha família, não tenho artista na minha família, então nunca pensei, meu pai sempre falava, você não quer fazer teatro? Mas eu nunca fiz. Então o jornalismo foi meio que digamos assim, uma escolha mais conservador de uma personalidade criativa. E uma vez lá, eu fui ser estagiário, passei pro estágio por conta de amigos, e entrei em 2006, fui estagiário, fui contratado, virei apresentador. E curiosamente ou não, quem acredita nisso, as coisas começaram a acontecer mais pra mim, indo mais pra uma coisa que eu gostava, quando eu comecei a fazer teatro. Mas ainda assim, tudo que me guiou dentro da televisão eram impulsos artísticos. A coisa que eu mais gostava quando eu entrei na televisão era editar. Eu aprendi a editar, e era o máximo. Por quê? Porque eu gostava muito de trailer, então eu comecei a fazer chamada pros eventos do canal. Quando eu fui contratado para essa área. Então eu era o editor, todo mundo, a minha área é toda assim, as pessoas coordenam evento, as pessoas produzem evento, ou os narradores, ou os comentaristas. Eu era o cara que ia pra edição editar a chamada, porque pra mim aquilo era o trailer do filme, o trailer do jogo. E aí, por editar bem, e ser palhaço fora de redação, ser, né, extrovertido e tal, eu fui chamado para fazer um programa, para fazer piloto, para testar, para ser um apresentador. Aí fui. E aí aconteceu. Então, assim, hoje eu vejo que o meu caminho demorou mais para ser trilhado. Ele não começou a ser trilhado quando eu entrei na faculdade. Quer dizer, ele começou a ser trilhado na faculdade, mas ele foi por mais tempo. Entendeu? Ele não foi assim, entendeu? Tem gente que eu conheço que entrou na faculdade, queria esporte, fez estágio de esporte, entrou no esporte e tem tudo o que queria. E tá na empresa há 10 anos. Entrou comigo aqui no estágio, entendeu? Por isso que eu digo, cada um tem seu caminho, entendeu? Tem jornalista que entra, eu tenho um amigo que é jornalista, estudou comigo, entrou, escrevia para uma revista de game, mas aí ele fez uma outra faculdade de relações internacionais e hoje ele trabalha numa ONG.
Eu acho que tudo na vida vai te somar. Mas um caminho, o que a pessoa deve fazer como está começando é experimentar, provavelmente. Experimentar para se descobrir, porque eu acho que mesmo com 18 anos, mesmo na faculdade, você não sabe quem você é. Sim, eu ia te perguntar como você descobriu que você queria trabalhar com o jornalismo nessa área, mas você já falou que você gostava de escrever, então vou fazer outra pergunta. Quais dificuldades? Mas é importante isso, escrever, gostar de escrever no jornalismo acho que é uma meia-verdade, porque o jornalismo de televisão é um texto diferente do jornalismo do impresso, e o impresso está numa crise, a internet, então tem uma série de fatores. Não necessariamente, hoje eu vejo com essa cabeça, entendeu? Não necessariamente o cara que gosta de escrever, o melhor caminho para ele é o jornalismo. Porque também gostar de escrever, o que significa isso? Você pode ser jornalista, você pode ser dramaturgo, você pode ser roteirista, você pode ser cineasta, você pode ser um monte de coisa, professor, né? Você pode ser literato, pode ser um monte de coisa. Então, o próprio gostar de escrever também é só um impulso. A questão é o que você faz com esse impulso. A minha escolha foi mais conservadora. E quais são as dificuldades da profissão, do jornalismo, que você assim vê? Cara, eu acho o jornalismo no Brasil muito sucateado. Eu acho que tem pouco, o mercado é pequeno. O mercado não faz jus ao tamanho da importância da profissão. Se você vai para fora do país, você vê que o jornalista é tratado em outro nível. A profissão do jornalista na sociedade é outro nível. Em termos de remuneração, em termos de importância do jornalista. No Brasil, a gente é acostumado a entrar na faculdade, já ouvi que o jornalista morre de fome, o jornalista vai passar fome, o jornalista só ouve as coisas ruins do jornalismo. E eu acho que isso é um problema muito grande. Acho que tem uma série de razões para esses problemas. Mas especialmente a concentração de comunicação no Brasil, acho que é um problema muito sério, muito grande. E é um problema que vai do jornalismo para outras áreas. Mas, enquanto jornalista, acho que essa é uma dificuldade muito grande. Porque aí você ganha pouco no jornalismo, então os caras que... Você tem uma meia dúzia que ganham bem, e aí esses caras são a exceção da regra. Entendeu? A pessoa entra lá, vai ser o William Bonner. O William Bonner deve ganhar bem, então eu vou ser o William Bonner. Mas o William Bonner é a exceção da regra. Né? Há muitos anos. Para cada William Bonner você tem... E isso falando só de remuneração, não falando nem de qualidade, mas esse acho que é o principal problema e a principal dificuldade. Por que também? Porque se não fosse assim, se o jornalista fosse mais valorizado financeiramente, mais valorizado dentro do seu próprio ambiente de trabalho, mais valorizado entre os seus pares, se a posição dele fosse mais respeitada na sociedade como um todo, ele ia estar mais valorizado e ele ia fazer um trabalho melhor. Porque aí o que acontece? Muito jornalista quer sair, o cara quer fazer, o cara vira... Tinha uma piada que o cara entra no jornalismo, no esportivo, por exemplo, e aí depois, sei lá, de 2 anos ele vai fazer gestão de marketing esportivo. Porque também que pós que o cara vai fazer enquanto como jornalista. Então, eu acho que também tem isso. A educação do jornalista, não sei se é uma educação muito pensada. Eu imagino também que é uma profissão recente, né? Acho que nos anos 70 não tinha jornalista de profissão. Então acho que todos esses são problemas. Tanto financeiramente quanto a concentração de comunicação que afeta o mercado e que sucateia o mercado, porque é muito barato ser jornalista, o cara vai ganhar mal, o cara vai ter que fazer 2 trabalhos, o cara vai fazer um trabalho pouco, fica desmotivado, fica insatisfeito, entendeu? E não se torna um ambiente de pensar, um ambiente de crescer, um ambiente de inovar, se torna um ambiente sucateado, velho, enfim. E mesmo assim, o que te estimula a continuar sendo jornalista? Cara, o que faz seguir adiante acho que hoje eu estou num patamar diferente do que eu estava, talvez há 4 anos atrás, há 3 anos atrás eu tivesse mais desmotivado com o jornalismo. Hoje um pouco mais, porque pessoalmente para mim houve uma valorização financeira que hoje está valendo a pena para mim, porque eu tive um período fora do Brasil, eu estudei, eu fiz outras coisas, e aí eu tive essa felicidade de um momento de baixa, que eu queria outra coisa na vida, eu tive uma experiência, e aí me chamaram de volta, e para mim valeu a pena voltar. Então, financeiramente, eu gosto muito do horário que eu trabalho aqui, porque me permite, eu trabalho de 5, 6 da manhã até meio-dia, 1 hora da tarde, que eu almoço em casa, então
eu consigo ter o resto do dia para mim. Então é um horário muito bom. A equipe que eu trabalho é uma equipe muito boa, especialmente o meu chefe é um chefe que é um amigo. Então são coisas que contaram muito na minha volta para cá. Mas eu continuo trabalhando em paralelo ao jornalismo. Eu continuo escrevendo, eu tenho planos à parte do jornalismo. Então, e uma vez aqui dentro, eu gosto de contar história, eu gosto de mexer em formato, eu gosto de torcer o formato. Hoje a gente fez no programa uma abertura satirizando House of Cards, sabe? Que é uma coisa que o Sport TV nunca teria. E hoje em dia, acho que nos últimos 2 anos houve uma mudança, e hoje em dia a gente tem um pensamento cada vez mais de liberdade. Cada vez, acho que olha pra minha cara, eu não apresento o programa de chapéu, mas eu apresento de barba, de brinco, de piercing. E quando eu saí daqui era outra pessoa. Era, verdade. Por quê? Porque houve uma mudança de mentalidade. Então isso também me atraiu para voltar e para seguir adiante. Tipo, me deixam ser um pouco mais eu mesmo. Então eu posso satisfazer esse trato, entendeu? Sim. Você já trabalhou em algum outro tipo de mídia? Jornal, rádio, algum Não. outro tipo? Não. Eu trabalhei, assim, quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho, uma colaboração voluntária, não ganhava nada, para um site de cultura pop que tinha, chamava Sobrecarga, um estilo de Omelete, adoro cinema, mas era um site chamado Sobrecarga, que era só de colaborador. Eu escrevia notas sobre cinema. Basicamente eu traduzia notas da imprensa internacional para a imprensa brasileira, notas sobre cinema e tal, mas fora isso, não. Fora isso, nunca trabalhei em outra mídia. É o que pode caracterizar um profissional da nossa área do jornalismo? Como assim? Que característica ele precisa ter? Que característica ele precisa ter? Cara, eu acho que tem vários tipos de jornalistas. Acho que tem vários tipos de mercado, né? Tem vários tipos. Ainda dentro da profissão do jornalismo, tem vários tipos de apresentador, não é? Eu sou um tipo de apresentador porque eu sou um tipo de pessoa. Assim como o outro apresentador, ele é mais sério, porque ele é uma pessoa, ele é mais velho, ou ele é mais sério mesmo, ou ele é mais solto, ele é mais informal. Cada um tem a sua identidade. E como apresentador, eu estou falando do editor, eu estou falando do produtor, eu estou falando do repórter, né? Acho que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu jeito, a sua maneira. E acho que o jornalismo tem uma oportunidade para você encaixar um pouco da sua identidade onde você melhor se encaixa. Então, se você é um editor, se você é um apresentador jovem, extrovertido, eu te falei, quando eu fui chamado para fazer o EGO, foi quando eu virei apresentador. Sim. Eles me chamaram porque eu tinha uma boa edição, eu editava bem, eu era extrovertido. Então falaram, vamos testar o Lucas e ver se ele funciona no vídeo. Testamos, funcionou. Foi legal. Eu trabalhei com a Fernanda Gentil, a gente teve uma química legal e o programa aconteceu, tá aí até hoje. Mas por quê? Porque o programa queria gente jovem, nova no vídeo, que soubesse editar, porque a gente editava o programa também. E o programa tinha uma pegada de ser mais leve, hora de almoço, público jovem. Então, calhou pra mim. Outras pessoas fizeram teste, não necessariamente elas eram piores do que eu ou melhor. É uma questão de identidade, é uma questão do que encaixa, entendeu? Então, de forma geral, acho que a pessoa, para ser jornalista, precisa ter curiosidade, né? Sobre o mundo, sobre o que tá. O jornalista tem um chavão, né? A gente precisa saber um pouco de tudo. Mas aí tem o outro chavão, que é o contra, né? Que sabe um pouco de tudo, mas não sabe muito de nada, né? Então é importante também saber um pouco de tudo, tá antenado no máximo que você puder. Faz parte do nosso mundo hoje também, um fluxo de informação muito intenso. Mas também se permitir as suas preferências e as suas, né, o que é mais forte na sua identidade, e mergulhar nisso. Porque você pode ser curioso sobre tudo, mas você ama política. Então, tenta ir pra política. Porque talvez ali seja onde você vai estar mais satisfeito, sabe? Ou você gosta muito de cinema, você gosta de esporte, você gosta de política, você gosta de literatura, mas você gosta muito de cinema. Então, tenta ir no cinema, né? O que eu fiz foi, eu vim pro esporte, que não era a minha coisa. Mas dentro do esporte, eu tentava sempre trazer a minha identidade para aquilo, né? Você mostrando que você é.
trazendo o que eu gosto. Eu gosto de editar, então eu vou editar. Eu gosto de imagem, então eu vou dar um cuidado na imagem. Eu gosto de cinema, eu vou tentar trazer elementos disso pra cá. Entendeu? Então, mas de forma geral, curiosidade, vontade de contar história, não sei, paciência. Principalmente isso, curiosidade, vontade de contar história, sabe? Mente aberta, porque não adianta, todo mundo tem seus preconceitos, mas também não adianta nada você chegar para contar uma história, chegar para ouvir uma história já de conceito formado, sabe? Saber, entender que você nunca sabe de tudo, você nunca é o dono da verdade, não existe verdade e você está comunicando. Acho que o mais importante é isso. E acho que aí também seja o denominador comum entre artista e jornalista, comunicador.